E é por isso que mago é quebrado no Elden Ring. And hard is our fight. Tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured the Elden Ring resteth close at hand. Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Muito prazer, me chamo Hor, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos montar uma das minhas builds preferidas de mago no game e com certeza uma das mais quebradas também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e eu peço gentilmente também que você dê um like e um comentário com feedback pra gente melhorar cada dia mais. Fechou? Então, bora lá. Essa é a parte 2 do guia completo, mais voltada para quem já é veterano ou tem um pouco de conhecimento do game, assim como voltada para fim de game e NG+. Caso você seja iniciante, recomendo que você assista a parte 1, lá eu mostro como você pode montar ela do zero e alguns itens importantes de ter na build. Dito isso, vamos às primeiras explicações. Mago, sem sombra de dúvida, é uma das classes mais versáteis e com mais variações de builds disponíveis. Existem diversos tipos de feitiços que a gente pode utilizar, feitiços de sangue, de gelo, de gravidade, de magma e por aí vai. Então por que eu considero o Mago Invisível ou Mago da Noite uma das melhores opções do game? Primeiro motivo, ela é uma build muito simples e fácil de jogar. Você não precisa ficar trocando de feitiços o tempo todo e além do mais você joga bem relaxado. Muito simples de montar, você não precisa gastar horas fazendo quests e procurando itens, então você consegue rushar logo de começo, pegar os feitiços e armas principais. Entre os magos, essa é uma das builds que tem o maior scale tanto de início de game, late game e NG+. Quarto ponto, como a gente escala bastantemente, logo nós temos bastante mana, e isso nos dá a possibilidade de usar vários e vários summons quebrados. E como se tudo isso não bastasse, a gente ainda usa os feitiços invisíveis, ou seja, os bosses e mobs no geral não conseguem ver as nossas magias e, consequentemente, não conseguem desviar. Além do mais, nós usamos um feitiço que nos deixa semi-invisível, o que facilita a nossa luta contra os bosses e mobs no geral, facilita a nossa exploração do mundo aberto e também dificulta os bosses de nos enxergar. Mostrando na prática, quando usamos feitiços normais, feitiços padrões, os bosses como Malenia, Radagon e outros conseguem desviar com extrema facilidade, o que nos faz sofrer um pouco mais nas lutas, gastar mais pote de mana, além da frustração de ficar castando skill e nenhuma acertar. Todo esse transtorno é evitado quando usamos os feitiços noturnos. E pra gente buffar essas skills, nós temos duas armas essenciais na build. De primeira, nós temos o Cajado da Perda, ele é a essência do Mago da Noite, você consegue pegar ele assim que você chega em Caelid, em Célia, Cidade da Feitiçaria, e ele escala muito bem com Int, além de buffar em 30% o dano dos feitiços noturnos. Um detalhe muito importante é que quando a gente coloca um cajado em cada mão, esses buffs estacam e se multiplicam, não são somatórios. Para exemplificar, vamos imaginar o seguinte, determinada skill causa 5.000 de dano naturalmente. Quando a gente coloca os dois cajados da perda, 60% de dano a mais, essa skill teria que dar 8.000 de dano. Porém, na prática, não é isso que acontece. Quando a gente usa essa mesma skill que causa 5.000 de dano, ela se multiplica por 30%, o que vai para 6.500, e depois esse 6.500 é multiplicado por 30%, que nos dá 8.450. Ou seja, em vez de 8.000, a gente ganha 8.450, o que mostra que o dano é multiplicativo e não somatório. Agora, caso você não tenha nenhum amigo para dropar esse cajado para você, e como a gente só pega um por jornada, uma outra arma que a gente pode usar de começo para substituir é o escudo da Água Viva. Você o pega em Liurnia, perto da academia, e a única função dele é pra gente abusar das suas cinzas de guerra. Chamada de Fúria Contagiosa, é um buff que aumenta em 20% o dano que a gente causa por 30 segundos.
De primeira jornada, você vai colocar o cajado na mão direita, o escudo na mão esquerda, e quando você quiser usar o buff, segura o escudo com as duas mãos, usa o buff e volta ao normal. Assim que você começar uma segunda jornada, recomendo fortemente que você vá e pegue o outro cajado para multiplicar o seu dano. Passando agora para os feitiços, nós temos duas separações, os mais importantes e essenciais da build e outros que você pode colocar quando tiver espaço de memória suficiente ou ainda quando você terminar a quest da Honey. Começando com o Cometa Noturno, essa skill é a principal da build, ela requer 38 de inteligência para ser usada e você pega ela em Célia, cidade da feitiçaria, junto com o cajado. Esse feitiço pode ser usado de duas maneiras, apenas apertando o botão para castar, ou você pode apertar o botão e segurar para carregar a magia e ela dá mais dano. Quando carregada, ela tem um dano muito alto e pega uma distância muito grande. O próximo da lista, chamado de Terra Mágica, é um feitiço que quando você casta, ele cria uma área no chão que bufa as nossas magias. Quando a gente usa uma magia em cima dessa área, essa magia tem um dano aumentado em 35%. Em sequência, nós temos o Fragmento da Noite, você pega do Gory, o pai da Millicent, fazendo a quest dele, que é muito simples. E apesar de não ter um dano muito alto, a gente usa principalmente em mobs mais fracos ou no mundo aberto, visto que ele gasta pouca mana. E fechando os principais e cores da build, nós temos o Forma Oculta. Você pega ele assim que você chega em platô alto e basicamente quando você o usa, ele diminui a distância que os mobs e bosses conseguem te ver. Isso facilita muito a nossa exploração do mundo aberto, assim como a nossa luta contra os bosses. Você pode usar antes de começar a luta e depois isso dá tempo de summonar com calma e se preparar, se posicionar perfeitamente. Por fim, nós temos mais dois que não são essenciais na build, porém eu considero muito bacana de se ter no arsenal. A Lâmina Lunar de Adula é um feitiço que você pega seguindo a quest da Runny, ela dá bastante dano, aplica gelo e geralmente você usa ela em mobs ou bosses de perto. Quando esses inimigos fazem muita pressão e você não consegue desviar a tempo, você tem que bater de perto ou quando você quer aplicar gelo com bastante facilidade. E para fechar, nós temos a Lua Sombria de Honey. É um feitiço muito forte que você pega fazendo a quest da Honey e geralmente a gente usa no começo de lutas mais difíceis. Além de causar um acúmulo de gelo muito alto no boss, o que muitas vezes 1 ou 2 casts é o suficiente para trocar o gelo no boss, essa skill ainda quando acerta aplica um debuff que faz com que o boss tome 10% a mais de dano mágico, totalizando 30% de dano a mais no boss. Passando rapidamente pelo set, não tem nenhuma parte que buffe especificamente as nossas skills noturnas, então todo ele fica a seu critério. Caso você queira ganhar 10% de dano a mais na Lua de Honey e também na Lâmina de Adula, você pode colocar o Chapéu da Honey. Como a gente não escala muita fortitude e também não precisamos de muito equilíbrio, todo o set fica a seu critério, porém eu separei aqui duas opções que eu acho que combinam muito com a build. O primeiro é o set do Alberich. Você pega assim que você chega na capital de Leyndell e é um dos sets mais bonitos que combina muito bem com a build. A nossa outra escolha é o set da Donzela da Noite, que você consegue farmar assim que você chega em Nokron. No que tange os talismãs, nós temos 3 mandatórios e 1 flexível. O primeiro da lista é uma escolha óbvia, é o Escorpião Mágico, ele aumenta o nosso dano mágico em 12% em troca de tomar 10% a mais de dano físico. Seguido do Escorpião, nós temos o ícone de Godfrey. Ele aumenta em 15% o dano que a gente causa com feitiços e habilidades carregados. De terceira opção, nós temos o Massa da Pedra e ele aumenta em 8% o dano dos nossos feitiços. O nosso quarto slot é Flex e você pode colocar o talismã que mais te agrada. Eu gosto de usar o Espada de Ritual, que aumenta em 10% o meu dano quando eu estou com HP cheio, mas também você pode colocar o Brasão de Dragão, que diminui em 20% o dano físico que você recebe. Você pode colocar o Brasão de Filigrana Cariano, que diminui o custo de mana das habilidades, ou ainda você pode colocar o ícone de Radagon, que aumenta a velocidade com que a gente casta as skills. É como se ele nos desse virtualmente 30 de destreza. Caso você não saiba, quando a gente escala destreza em uma build de mago, ela faz com que a gente caste as skills mais rápido. O cap, o máximo que você pode escalar de destreza para ganhar essa velocidade de cast é 70. Agora mudando de saco para mala, vamos falar um pouquinho dos status. Nesse primeiro momento, eles estão setados para o level 150, mas depois também vou falar para vocês onde vocês vão NG mais em segunda jornada. No level 150, você vai querer colocar 50 de vitalidade entre o mínimo e o máximo recomendado e nos deixa com HP muito confortável. Caso você seja muito bom de boleia, você pode deixar em 40. 21 de mente e 24 de fortitude,
O Cometa Noturno, nossa principal skill, vai gastar 21 de mana, então com 21 de mente a gente consegue usar ele 6 vezes sem precisar usar uma pote de mana. Assim como 24 de Fortitude, para a gente ter 120 de estamina, o Cometa Noturno vai gastar 30 de estamina, então a gente consegue spamar pelo menos 4 vezes antes de esperar a estamina carregar. Ainda na pegada da primeira jornada, a gente vai colocar 14 de força e 14 de dex para a gente usar o escudo da água viva na sua mão esquerda e também 80 de inteligência para a gente escalar o máximo de dano do nosso cajado. Assim que você começar a segunda jornada, você já pode pegar o outro cajado para colocar na outra mão, então você não precisa mais do escudo da água viva. Dessa forma, você vai na Renala, reseta os status e a gente vai mudar e colocar 33 de fé para usar com uns buffs muito bons, como o Voto Dourado e o Vichabriri, deixar 80 de inteligência, escalar até 40 de destreza para começar a castar as skills mais rápido, subir fortitude até 30, 29 de mente e 50 de vitalidade. Para fechar, vamos falar um pouquinho dos buffs e do Elixir. Começando com o Elixir, nós temos algumas opções, porém, uma lágrima é imutável, que é a lágrima rachada envolvida por magia. Ela aumenta o nosso dano mágico em 20%. O outro você pode mudar conforme você quiser. Eu gosto de usar o Lágrima Oculta Cérula, que durante uma janela de tempo eu não gasto mana quando eu uso o Elixir. Ou seja, eu posso summonar ou spamar as luas de Honey sem gastar mana. Mas, caso você queira, eu deixo também 3 opções que eu acho que combina bastante com a build. O Nó de Inteligência, que nos dá 10 de inteligência, se eu não me engano. O Lágrima Opala, que nega significativamente o dano recebido. O primeiro dano que a gente recebe é totalmente negado. E também o Maciço Opala, que aumenta temporariamente todas as formas de negação de dano. Sobre os buffs, os únicos buffs que você vai usar de primeira jornada é o buff do Escudo da Água Viva, para ganhar 20% de dano, e também a Cinza de Guerra do Voto Dourado. Você coloca numa adaga na segunda mão, e você pode usar antes de uma luta para ganhar 11,5% de dano, assim como negar 7,5% de dano. Já de segunda jornada, quando você consegue pegar o outro cajado, a gente troca os pontos de força e destreza, escala até 33 de fé, para conseguir usar os encantamentos do Voto Dourado e também o Ivo Chabriri. E com isso, chegamos ao fim de mais um guia completo, dessa vez o guia completo do Mago Invisível. Essa é a segunda parte, a primeira parte mais voltada para iniciantes. Com certeza é uma das minhas builds preferidas no game. Escala muito bem de primeira jornada e NG+, além de ser muito gostosa e muito massa de você ficar castando skills invisíveis, o boss fica lá perdido, não sabe nem de onde está apanhando. Então, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos se você ficou até aqui. Não se esqueça de deixar o like, um comentário com feedback, e se você não é inscrito no canal, considere se inscrever para ajudar muito e fortalecer muito o meu trabalho. Beijo, 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 fiquem bem, abração do Hor.